Olha aí o caso de uma produção consideravelmente curiosa. Malcolm and Marie, o novo filme da Netflix, que estreou aí no dia 5, protagonizado pela Zendaya e pelo John David Washington, foi inteiramente rodado no meio da pandemia, tá? Entre o meio pro fim ali de junho e o iniciozinho de julho. A direção e o roteiro são do Sam Levinson, né, que é o cara responsável por Euphoria, a série que praticamente revelou ao mundo o talento extraordinário que a Zendaya tem. E é uma história que, assim como outras que eu tenho trazido aqui nas últimas semanas, segue uma estrutura teatral porque se passa inteiramente num só lugar. Só resumindo, o John David Washington aqui interpreta um cineasta chamado Malcolm, a Zendaya interpreta a Maria, a namorada dele. Aparentemente eles acabaram de voltar da estreia de um filme dele, um filme de prestígio que ele conseguiu fazer. As críticas estão muito positivas, ele está super entusiasmado, está falando sem parar, falando sobre o filme, falando sobre a recepção que o filme está tendo, falando sobre a produção, sobre a inspiração, e ela tá ali numa cara de abuso, assim, sem tamanho. Ela tá com cara de quem tá irritada com alguma coisa, e ele vai aos poucos tirando dela o que é que ela tá irritada, e quando finalmente vem à tona, qual é o motivo, rapidamente vem à tona, os dois começam esse processo incessante, que dura quase as 2 horas inteiras do filme, de brigar, reatar, brigar, reatar, brigar, reatar. Se por um lado dá pra relacionar Malcolm and Marie com outros filmes dessa própria temporada, né, como A Voz Suprema do Blues, Uma Noite em Miami, Meu Pai, né, com a Olivia Colman e o Anthony Hopkins, que eu ainda não fiz crítica aqui no canal porque eu ainda não vi, eu acho que o filme que eu lembrei mais enquanto eu tava assistindo esse daqui foi O Deus da Carnificina, do Roman Polanski, de 2011. Esse é um dos meus filmes de comédia preferidos da vida e um dos meus preferidos da década também, porque, entre outras coisas, apesar de ser baseado numa peça de verdade, ao contrário do Malcolm and Marie, que é um roteiro original, ele tem também essa estrutura de personagens brigando e reatando, brigando e reatando. Aqui são só 2, no Deus da Carnificina do Polanski eram 4, mas a maneira como ele trabalhava a fluência, né, desse abuso, misturado com raiva, misturado com rancor antigo, misturado com questões de classe, misturado com ressentimentos internos entre as pessoas, entre os casais, né, e aí as coisas iam amansando e tal, era muito orgânica. Aqui nesse filme do Sam Levinson, por outro lado, a sensação que dá é que o roteiro está arbitrariamente querendo que aqueles personagens briguem de novo. Os atores ajudam muito, a Zendaya principalmente, que fica com a parte mais introspectiva do filme, já que o personagem do John David Washington fala sem parar. Então tem vários momentos em que ela fica em silêncio e que você, mesmo que não tenha tanto material ali, você consegue sentir o que pode estar passando pela cabeça dela. Então isso torna algumas das transições, um em particular, que parecia que tudo ia ficar bem, mais orgânica. Agora, quando vem o texto, quando ela começa a falar, tudo volta a parecer muito, muito ensaiado. É como se eles tivessem que brigar de novo, assim. Então ela vai puxar ali um outro motivo para eles brigarem de novo, e aí a coisa vai ficando até um pouco aborrecida, um pouco repetitiva mesmo. Eu gosto até da ideia de você fazer um filme que tem essa estrutura de um texto super articulado. O próprio Marriage Story, História de um Casamento, tem muito isso, né, da Scarlett Johansson e do Adam Driver estarem ali brigando sem parar, e do texto tá muito na ponta da língua, só que ali não é uma coisa que se sustenta durante 2 horas e pouco, né? É um filme que sabe ter os seus respiros. Já aqui eles querem concentrar tudo isso ao longo dessas 2 horas, mas a passagem, né, as transições entre uma coisa e outra não é muito bacana. E outra coisa que prejudica ainda mais o filme é que o conflito deles é um conflito muito datado, o que em si também não seria um problema se o filme soubesse de alguma maneira atualizar esse conflito, né? Se ele conseguisse fazer com que aquilo tivesse alguma relação mais imediata com o hoje. E ele não consegue. Ele até tem uma parada mais espertinha, ele gosta de ficar fazendo referência metalinguística, a maneira como as críticas e os críticos recebem os filmes, a maneira como o pessoal avalia questões de raça, questões de lugar de fala. E eu concordo até com muitas das coisas que são ditas aqui, em especial uma frase enorme dita pelo John David Washington no monólogo lá sobre representatividade, sobre questões sociais implícitas nos filmes, etc. Mas aqui é engraçado porque o próprio filme questiona e critica e satiriza um bocado de questões, um bocado de coisas ali do cinema e da indústria, e ele mesmo cai um bocado dessas armadilhas que ele critica. E se fosse o caso de um filme satírico, né, se fosse um filme que tivesse uma proposta farsesca e que soubesse rir de si mesmo, mas não é o caso, é um filme que definitivamente se leva a sério. Ele quer tratar esse drama desses dois como uma coisa super volátil, como uma coisa super intensa. Dá pra ver na própria maneira como o John David Washington respira, né? Ele tem
fica arfando quando fala sem parar, grita desesperadamente. Aliás, a cena do filme que ele mais grita, que ele tá mais eufórico de raiva, é justamente com o motivo mais idiota possível, assim. Então isso, e entre outras coisas, inclusive a própria fotografia em preto e branco, são coisas para fazer você achar que tudo ali é muito mais intenso, muito mais carregado do que realmente o texto consegue ser, né? E mesmo com todas essas armadilhas, eu acho que tanto o John David Washington como a Zendaya conseguem segurar bem. Os dois têm uma química legal, tem uma coisa sensual entre eles dois que o filme explora ali meio que pela metade, porque ele tem que sempre voltar pra briga. Então me parece um filme meio preso a certas coisas que ele mesmo coloca como proposta e acaba ficando muito travado. Talvez ele se beneficiasse consideravelmente de uns 20 minutos a menos, por exemplo, e ficasse ali com 1h20, 1h25, como A Voz Suprema do Blues, que tem vários problemas, por exemplo, tem essa virtude, né, de acabar um pouco mais rápido e tornar aquilo ali que já é repetitivo um pouquinho menos maçante. Mas no todo eu acho que são dois filmes mais ou menos do mesmo nível, esse e o filme do George C. Wolfe, que eu também fiz crítica aqui no canal. Filmes irregulares, beneficiados por boas interpretações, né? Mas é aquela coisa, o filme se beneficia mais das interpretações do que as interpretações se beneficiam do filme. Se tem uma cena no Malcolm and Marie que realmente conseguiu de alguma maneira me puxar pra dentro daquele drama e mexer comigo emocionalmente, foi uma cena que se passa numa banheira, porque é uma cena que aproveita tanto a força da expressividade na fala do John David Washington, quanto o silêncio e a expressão meio um vazio, triste e melancólico e meio cínico da Zendaya. É uma cena pequena ali no meio do filme, mas que pra mim acaba sendo mais significativa do que muitas das cenas que ele considera grandiosas. É uma pena porque são dois atores muito bons que já demonstram aqui e já demonstraram em outros trabalhos o potencial que eles têm, mas principalmente a Zendaya, né, que está sendo mais cotada para Oscar, para premiações, embora esteja sendo relativamente esnobada. Eu acho que eu entenderia uma indicação para ela, mas eu acho que é melhor esperar por um filme mais bacana e que aproveite mais o talento dela do que esse daqui. E é isso, eu espero que você tenha curtido essa crítica, e se você de fato curtiu, não se esqueça de chegar aqui embaixo e deixar um like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Também não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para receber notificações toda vez que eu postar vídeos novos também. Comente aqui embaixo o que você achou do Malcolm and Marie, se você concorda comigo, se você não concorda, o quanto você gostou ou não gostou. Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!